Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Wesley Williams e hoje a gente vai dar a continuidade aí na nossa série de vídeos sobre Apache Kafka, tá? E se você caiu diretamente nesse vídeo, eu super recomendo que você também veja aí o vídeo número 1 e também o vídeo número 2 para que você consiga aí entrar em toda essa nossa linha aí de raciocínio sobre o famoso aí Apache Kafka. E no vídeo de hoje a gente tem bastante assunto para cobrir. Então, bora lá! Bom pessoal, seguinte, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito, nesse momento aí, pedir para você dar um joinha aqui nesse vídeo. Você não tem ideia o quanto isso pode ajudar aqui esse nosso canal. O YouTube ele vai saber que esse vídeo, ele tem aí qualidade e que ele faz diferença aí no YouTube. E aproveita esse momento também para clicar aí e dar um assinar, um subscribe nesse canal e ativar as notificações. A gente tem postado vídeo aí de altíssima qualidade aqui no canal e eu não quero que você perca nenhum, beleza? Mas agora, indo direto ao assunto, a gente vai falar hoje sobre Apache Kafka e pra gente dar continuidade a essa nossa série, a gente vai começar a falar sobre consumers, tá? Ou seja, a gente lembra que nós temos ali producer, que cria as mensagens, e o consumer, que lê as mensagens que são enviadas ali para o Apache Kafka, tá? Então, a nossa ideia nesse momento agora é entender um pouquinho melhor como que os consumers funcionam. No vídeo anterior, a gente entendeu um pouco melhor sobre os producers, como eles funcionam, como que é o processo de garantia de entrega de mensagens e tudo mais. Agora, vamos entender um pouquinho melhor sobre os nossos consumers. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre os consumers é que esses caras, eles são os responsáveis para ler as nossas mensagens. E quando eu falo consumer, ele pode ser um programa qualquer que você desenvolveu aí no seu sistema. Basicamente, é um software com while igual a true, né? While true, ele vai ficar lendo para sempre esse tópico e conforme as mensagens vão chegando, ele vai pegando o conteúdo e daí joga para o programa, né? Para ele mesmo processar. Então, somente para você entender, o consumer é um software qualquer, um programa qualquer, pode ser feito em qualquer linguagem de programação que você vai utilizar para ler essas mensagens. Então, vamos entender aqui uma ideia básica. Eu tenho o producer, ele vai criar a mensagem, tá? E ele vai publicar essa mensagem no nosso tópico aqui chamado sales, né? O tópico de vendas, um tópico de exemplo. E esse nosso tópico, ele tem 3 partições aqui, tá? Partição 0, 1 e 2. Legal? Então, essa mensagem, as mensagens, elas vão sendo gravadas ali em cada uma dessas 3 partições. Lembrando que essas partições podem estar em diferentes brokers ali do Kafka. Legal? Nessa mensagem aqui a gente colocou somente para facilitar um pouco a visualização. E nesse momento eu tenho um consumer, ou seja, eu tenho aqui um software, um worker aqui que eu criei, que ele vai ficar lendo esse tópico. E nesse momento, como eu tenho 3 partições, no final das contas, o que vai acontecer? O meu consumer, ele vai começar a ler da partição 0, da 1 e da 2, para ele pegar todas as mensagens que estão sendo enviadas aí para ele. Legal? Agora, tem uma coisa muito bacana no Kafka que você pode fazer, que é trabalhar com consumer groups, tá? Ou seja, são grupos de consumidores. Então, olha só que interessante, galera, nessa imagem aqui. Nós temos o mesmo esquema, o producer manda diversas mensagens para o tópico vendas aqui, né, o tópico sales, e eu tenho a partição 0, 1 e 2. Mas nesse meu caso, eu tenho 2 consumers e eles fazem parte do mesmo grupo, tá? E lembrando, somente para você se ligar, eu posso ter diversos grupos de consumidores. Tá? Eu posso criar o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo com o nome que eu quiser e eu coloco ali os meus consumidores dentro desse grupo. Então, nesse meu caso aqui, eu tenho, dentro do meu consumer group aqui, eu tenho 2 consumers. Então, olha só o que o Kafka vai fazer para a gente conseguir
distribuir um pouco mais e conseguir trazer uma leitura mais paralelizada, vamos dizer assim, das nossas mensagens. Então, nesse meu caso, ele pega um consumer e faz com que esse consumer leia 2 partições e um outro consumer lê uma partição. Então, nesse momento aqui, você vai perceber que facilita muito mais a nossa vida. Por quê? Porque eu tenho 2 caras lendo agora aqui essas partições pra gente. Então vai ficar muito mais rápido. Obviamente que esse consumer é o cara que vai ficar mais sobrecarregado aqui, porque no final das contas ele está lendo de 2 partições e esse cara aqui, ele está lendo apenas de uma partição. Lembrando, tá, galera? De forma geral, quando você cria um programa e sobe, sei lá, 2 máquinas, né? 2 instâncias, 2 workers e coloca esses caras dentro do mesmo consumer group, você não tem que falar, olha, esse cara lê a partição 1, esse cara lê a partição 2, esse cara lê a partição... Não, nada disso. O Kafka, ele faz tudo isso automático para você. O que você tem que fazer é que, quando você sobe um novo consumer no seu sistema, você fala, ó, esse cara faz parte desse grupo, você sobe o outro, fala esse grupo, e o Kafka, ele se organiza ali para distribuir de qual partição cada consumer vai fazer a leitura. Legal? E, como você já deve ter imaginado, vamos pensar agora aqui que nesse mesmo tópico eu tenho agora 3 consumers dentro do mesmo grupo. Então o que vai acontecer aqui? Cada consumer vai ler de uma partição e vai facilitar aí muito, mas muito a nossa vida, porque a gente vai ter aí 3 vezes mais velocidade, porque no final das contas, o que vai acontecer? Cada um lê da sua partição. Então isso aí facilita muito a nossa vida. Agora, muita gente deve estar pensando, então imagina só se eu colocasse 4, 5 consumers, ia fazer a parada ficar mais rápida ainda, né? Então, olha só que interessante. Se eu coloco mais um consumer aqui, um consumer número 4, esse consumer número 4 ia ficar parado. É isso mesmo, tá? É sempre um consumer por partição. Então eu não consigo fazer com que o Kafka, de forma padrão aí, faça com que ele fique lendo, tá? 2 consumers a mesma partição. Então nesse caso, esse consumer, entre aspas, ele fica parado. Então já dá para você entender que por padrão, para você tirar o máximo de proveito aí do Kafka, vale a pena você tentar ter a mesma quantidade de partições, ser a mesma quantidade de consumers. Porque se você colocar mais, o que vai acontecer? Um vai ficar parado. Se você colocar menos, você não vai conseguir paralelizar totalmente tudo que você está fazendo. Beleza? Agora vamos aqui para esse outro exemplo. Olha só que maneiro. Nesse nosso caso aqui, eu tenho um producer A, um producer B, e eu tenho 2 tópicos, tá? Um tópico Sales e um tópico Product. Então, nesse meu tópico Sales, eu tenho aqui 3 partições, e no meu tópico Products, eu tenho 2 partições apenas. E nesse meu caso, eu tenho um Consumer Group, e esse meu Consumer Group tem 4 workers, tá? Tem 4 consumers. Então, como que o Kafka ele vai trabalhar aqui nesse caso? Ele vai fazer o seguinte, olha... Esse consumer vai ler a partição 0, esse é a partição 1, esse é a partição 2. Nada diferente do que a gente já viu, né? Ou seja, um consumer lê uma partição, né? Um consumer por partição. Mas aqui você vai perceber que eu tenho um producer aqui que manda uma mensagem para um tópico Product. Então o que vai acontecer? Quando eu coloco esses consumers também para ler, o que vai acontecer? Um consumer daqui vai ler a partição 0 e o outro a partição 1. Então o que vai acontecer no final das contas? Eu tenho 4 consumers, mas um desses consumers vai estar lendo partições, tá? De tópicos diferentes, tá? Ou seja, ele vai estar lendo 2 tópicos ao mesmo tempo, tá? Enquanto um cara tá lendo, né? Cada um a sua partição. Então isso aqui é bem interessante você se ligar, porque o Kafka ele vai saber fazer essa distribuição aqui para você. Então esse consumer aqui, ele tem que ler tanto a partição 2 do tópico Sales, quanto a partição 0 do tópico Products, porque é assim que a vida funciona, né? Se eu tivesse aqui mais um consumer,
né? O que ia acontecer? A gente não ia precisar sobrecarregar um outro cara aqui. Provavelmente a gente poderia jogar, né? Mais uma partição para esse outro cara, mas não é o caso. Agora vamos entender um pouco melhor aqui alguns pontos importantes que a gente chama de Consumer Rebalance, tá? O que acontece, galera? Imagina que esses caras, eles estão lendo aqui a nossa partição aqui, o mesmo esquema que a gente estava vendo aqui em cima, mas de repente esse cara cai. Essa máquina caiu, o software deu algum problema, estourou memória, alguma coisa desse tipo ruim aconteceu. E o que acontece? O Kafka, ele se liga na hora que esse consumer parou de responder, então o que ele automaticamente vai fazer? Ele vai rebalancear. Então, agora, ao invés dessa partição 0 apontar para esse consumidor aqui, tá? E a partição 2 desse cara aqui, né? Apontar para esse cara aqui também, ele vai rebalancear aqui e vai refazer os apontamentos, garantindo que nenhum cara vai ficar apontando para esse consumidor, porque esse cara vai estar fora do ar. Então, toda vez que a gente muda o número de consumers, automaticamente o Kafka ele faz esse rebalanceamento. Tanto quando você adiciona um novo consumer, quanto você remove um novo consumer. Então ele faz esse rebalance para garantir que ele sempre esteja trabalhando na melhor performance possível. Legal? Agora eu queria fazer aqui para vocês uma breve, vamos dizer, introdução em relação à parte de segurança do Kafka, somente para você se ligar, tá? O Kafka você consegue trabalhar com o processo de encriptação de mensagens, tá? Então, o que isso significa? Eu consigo garantir que quando eu mando uma mensagem do producer até o Kafka, essa mensagem ela seja criptografada. E eu consigo também, tá, fazer com que a mensagem do broker até o consumer também a mensagem seja criptografada. Mas quando a mensagem ela for gravada no broker, tá? O que vai acontecer? Ela não é gravada criptografada, tá? Então, se você quiser uma criptografia mais forte e mesmo que a mensagem esteja lá no broker, ela esteja criptografada, você vai ter que lidar com isso. Então, você já pode mandar uma mensagem criptografada, você pode fazer o esquema que você quiser, mas você pode dar uma chave para o consumer e o producer pode ter uma chave. Quando o consumer pegar a mensagem, ele faz o processo de decriptação e etc. Mas lembre-se, o Kafka ele consegue criptografar no processo de transmissão, no caminho, no encaminhamento das mensagens. Mas a mensagem em si, quando ela fica gravada, ela não é gravada de forma criptografada. Legal? Uma outra coisa que você tem que se ligar também é que o Kafka ele consegue trabalhar também tanto com autenticação quanto com autorização. Então eu posso ali criar credenciais para o camarada poder logar ali no Kafka, tá? Para ele começar a utilizar ali os tópicos, mandar mensagens e etc. Por outro lado, eu tenho pontos ali de autorização que eu posso falar, olha, meu amigo, você tem as credenciais, você está conseguindo se autenticar, mas esse tópico aqui, você não tem permissão. Você tem permissão apenas para publicar a mensagem nesse outro tópico. E daí você consegue resolver tudo isso com Kafka também. Dessa forma, se você tiver ali seu cluster com um monte de consumidores, produtores, né, diversas equipes trabalhando com microserviços e etc., você consegue garantir que equipes diferentes, sistemas diferentes não vão ler tópicos que eles não precisam ler, né, que não tem nada a ver com o trabalho deles ou que está fora do escopo ali para eles. Então essa parte de segurança é importante você saber que o Kafka ele também tem isso. Beleza? E agora, tem um tópico aqui que eu adoro falar, porque realmente eu acho uma parada fantástica que o Kafka tá.
Lembra que eu falei para vocês logo no começo que o Kafka, além de ele ser esse sistema que ele tem todo um ecossistema em volta dele que ajuda e facilita pra caramba diversas tarefas que a gente normalmente costuma fazer, tá? E por conta disso, o Kafka tem um camarada aí chamado de Kafka Connect, tá? O que é o Kafka Connect? O Kafka Connect é uma forma de você, tá, basicamente fazer o seguinte: pegar informações de um lugar e jogar informações para outro lugar. Eu vou dar um exemplo muito claro, pessoal. Isso aí é muito interessante. Muitas vezes, a gente quer pegar, por exemplo, informações que estão vindo em um determinado ERP, sei lá, Salesforce. Ou eu quero pegar todas aquelas informações que estão vindo do MySQL. Ou eu quero pegar as informações que estão rodando ali no Twitter. Ao invés de eu sair e codificar, né, tudo isso para eu ficar lendo o Twitter, pegar e publicar no Kafka, ou ficar dando um jeito de selecionar os dados ali do MySQL e ficar criando, né, um sistema que daí fique publicando no Kafka, ou qualquer coisa, uma integração, né, com CRM ou qualquer coisa desse tipo, né? O Kafka, ele tem, tá, um camarada chamado de Kafka Connect. A ideia do Kafka Connect é que você tem diversos conectores e esses conectores conseguem, no final das contas, fazer o seguinte: fazer esse serviço que eu acabei de falar. Então, se eu quero pegar os dados que estão vindo do Twitter, eu pego o meu Kafka Connect e falo, olha, se conecta no Twitter com essas credenciais e todos os dados que vier, você vai colocar nesse tópico. Então, o que vai acontecer? Automaticamente, o Kafka vai ficar lendo o Twitter e vai pegar essas mensagens e vai ficar colocando essa mensagem nesse tópico. Mesma coisa, sei lá, com o MySQL. Todas as vezes que tiver uma alteração no MySQL, pega essa alteração e publica nesse tópico. Então, o Kafka Connect, ele serve exatamente para isso, tá? Você tem conectores, esses conectores falam com uma fonte de dados aqui diferente aqui pra gente, e aí o que acontece? Ele vai ficar pegando essas fontes de dados e jogando ali pra gente dentro do Kafka. Somente para você se ligar também, tá? O Kafka Connect, ele não é o Kafka. É como se ele fosse um cluster diferente ali, com várias instâncias rodando o Kafka Connect, e daí, conforme ele pega essa mensagem, ele joga essa mensagem no Kafka. Por isso que essa imagem eu coloquei dessa forma, tá? Aqui tá o Kafka Connect, com os conectores, pegando as mensagens, e ele vai jogar essas mensagens aqui no Kafka, aqui bonitão pra gente. Legal? Somente para você se ligar. Agora, tem uma parada muito legal também do Kafka Connect, que ele não trabalha apenas com data sources, ou seja, com conectores que leem alguma fonte de dados e joga para dentro do Kafka Connect. O Kafka Connect, ele também tem algo que a gente chama de sinks, tá? O que são os sinks? Ao invés de eu pegar de um data source e jogar num tópico, eu consigo pegar agora de um tópico e jogar em uma outra fonte de dados. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu pego um dado de um data source MySQL e jogo aqui no meu Kafka. Mas eu posso ter um conector que é um sink, né? Ou seja, ele vai pegar o dado do Kafka e vai jogar no Elasticsearch. Ou ele vai pegar um dado do Kafka e jogar no arquivo TXT, ou ele vai pegar um dado do Kafka e vai jogar ali num data source JDBC, por exemplo, tá? Então eu consigo pegar um dado externo e jogar no Kafka, ou eu consigo pegar um dado do Kafka e jogar em um local externo. Então, olha que bacana, imagina que você está fazendo uma conexão que você quer pegar os dados do Twitter, jogar num Elasticsearch e para você poder analisar esses dados depois. Cara, imagina o trabalho que ia dar ficar lendo o Twitter o tempo inteiro, fazer uma conexão, pegar esses dados, jogar numa fila, desenvolver algum outro programa que fica lendo dessa fila para jogar e implementar no Elasticsearch. Isso com certeza daria trabalho. Agora, com o Kafka Connect, você não precisa. Eu crio um conector que lê do Twitter, e eu pego um outro conector que lê
do Kafka e joga no Elasticsearch. E aí, praticamente eu consigo fazer isso sem digitar uma linha de código. Eu não preciso programar, simplesmente o Kafka ele fica fazendo isso pra gente de forma automática. Então o Kafka Connect, ele pega de um lugar e joga pro Kafka, e ele pega do Kafka e pode jogar os dados para outro lugar, tudo isso através de conectores. O mais legal é que existem diversos conectores para tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Existem alguns conectores suportados ali pela Confluent, ou seja, você consegue entrar lá no hub deles e ver que aquele conector é oficial, mantido por eles, ou você pode pegar conectores que são mantidos por outras pessoas, pela comunidade e tudo mais. De uma forma ou de outra, é um recurso aqui fantástico. Para a gente entender um pouco melhor o Kafka Connect, é interessante você olhar um pouquinho isso aqui, tá? Olha só que interessante. Eu tenho aqui no meu Kafka Connect, tá? Eu tenho os workers e as tasks, tá? Então, o Connect, ele vai ser um cluster, tá? O Kafka é um cluster com várias máquinas, o Connect é um cluster com várias máquinas, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho um cluster do Connect com 3 máquinas, ou seja, eu estou rodando 3 workers aqui do meu Kafka Connect. E vamos imaginar que para facilitar a minha vida, para eu conseguir ler esses dados de uma forma mais rápida possível, né? Às vezes eu tenho que conseguir dar vazão para essas informações. O que acontece? Eu crio uma tarefa, tá? Do meu conector A, que por exemplo vai pegar os dados do Twitter, e eu crio 3 tarefas. Ou seja, eu vou ter 3 processos ali que vai ficar pegando dados do Twitter. E o que vai acontecer? O Kafka, ele automaticamente vai distribuir essas tarefas entre os meus workers. Então ele vai colocar aqui no meu próprio conector A, task 1, 2 e 3. Legal? Agora vamos imaginar que eu estou pegando esse dado que está vindo do Twitter e quero jogar para o Elasticsearch. E eu quero falar aqui também que eu quero 3 tarefas. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar no meu conector B, vamos dizer que é o conector do Elasticsearch, ele vai criar aqui uma task 2, uma task 1, uma task 3, ele vai distribuir isso automático pra gente dentro do cluster e vai ficar pegando isso aí, vai fazer esse sync, né? Vai pegar sync e vai jogar. Esse sync não é de síncrono, né? É tipo sync de torneira, né? Do ralo da torneira, basicamente, né? Para onde que o dado vai vazar no final das contas, tá? Então, essa que é a ideia principal, tá? Sync é tipo, sabe quando um navio, né? Ele sink, ele afunda, basicamente é isso. Então, o que vai acontecer no final das contas aqui pra gente é isso aqui, galera. Então, eu consigo ter essa informação aqui do Kafka Connect e esse cara tem as nossas tasks e ele fica rodando aqui pra gente. Lembrando que o Kafka Connect é uma solução que fica ali, que faz parte do ecossistema do Kafka. O Kafka também, galera, ele tem algo que é fantástico aqui também, que é chamado de Kafka REST Proxy, tá? Então, o que isso faz? Para que isso serve no final das contas? Muitas vezes eu não quero programar qualquer coisa utilizando o Kafka. Às vezes eu quero jogar uma mensagem numa fila, por exemplo, ali no Kafka, num tópico do Kafka, mas, por exemplo, na linguagem de programação que eu vou utilizar, não tem nem suporte ao Kafka. Ou eu não quero, no final das contas, ter todo aquele processo de pegar o driver do Kafka e fazer o processo de consumo ou qualquer coisa desse tipo. Então, nesse nosso caso, o que a gente consegue fazer? Eu posso ter a minha aplicação ela vai fazer uma requisição HTTP, né? Essa requisição HTTP vai cair nesse REST Proxy do Kafka e esse REST Proxy vai pegar e jogar essa mensagem aqui para o Kafka. Tá? Então isso aí é algo assim extremamente importantíssimo, tá? Então você consegue também trabalhar com o Kafka REST Proxy para que você não precise ali, né, se conectar no Kafka através do driver padrão, você só faz uma requisição HTTP e você joga também as mensagens aqui no Kafka através de uma API REST. Legal? Pessoal,
eu não quero que esse vídeo fique muito longo, legal? Então eu vou parar por aqui e daí a gente vai continuar, né, num próximo vídeo, e a gente tem bastante coisa para falar, inclusive sobre Schema Registry, formato de dados, a gente vai falar sobre o KSQL, então tem bastante coisa para a gente tratar ainda aqui. Beleza? Então, não se esqueça nesse momento, pessoal, dá um joinha aqui pra gente e também dá um subscribe nesse canal, porque você vai ser avisado quando esse nosso outro vídeo de Kafka sair. Beleza? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Thank you.